Olá! Começa agora a nossa videoaula sobre deficiência visual e adaptações para a sala de aula. A aula de hoje se divide em 4 blocos. No primeiro momento, nós veremos um vídeo sobre as dificuldades de ser um deficiente visual. No segundo bloco, nós veremos uma entrevista com a professora Margarete, que vai falar um pouco das adaptações em sala de aula. No terceiro momento, nós iremos apresentar para vocês a situação-problema da aula de hoje. E no quarto momento a gente vai compreender como resolver essa situação-problema. Fique com a gente e assista a aula até o final. A deficiência visual atinge cerca de 1% da população brasileira, segundo a Organização Mundial da Saúde. O fato é que o magistrado não estava. O deficiente visual enfrenta inúmeros obstáculos no dia a dia, como a dificuldade no acesso à informação, educação, cultura e um dos direitos básicos de qualquer pessoa, o de se locomover. Para solucionar a questão, a acessibilidade entra em cena para ajudar os deficientes visuais. Mas como esses pontos de acessibilidade são escolhidos? Nós aqui da Secretaria de Transporte, a gente pensa qualquer trabalho que nós executamos em alguma esquina, alguma travessia, isso para nós já é tratado como um modo de acessibilidade. Então, assim, todos os projetos daqui, da Secretaria de Trânsito, no caso, né, a parte que compete a trânsito, a gente entende que todos os projetos já têm que ser acessíveis, mesmo porque existem leis federais que exigem isso de nós, de execução de projeto para isso. E para as adaptações destes locais, existem normas que devem ser seguidas. Basicamente, ele tem que fazer uma leitura do local e precisa conhecer as normas envolvidas para essas execuções, para depois projetar as intervenções de maneira adequada e normatizada. Outra dificuldade na vida dos deficientes visuais é na hora de pegar ônibus. Pensando nisso, o desenvolvedor de softwares deficiente visual, Luiz Porto, criou o Citamob, aplicativo que ajuda ele e outros cegos na hora de pegar ônibus. Eu seleciono o ponto de ônibus que eu quero e mando monitorar as linhas de ônibus que me interessam. E ele vai me mostrando em tempo real quanto tempo que aqueles ônibus vão chegar no ponto que eu selecionei. Quando eu vejo que falta pouco tempo para o ônibus chegar, daí eu vou para o ponto e lá eu faço o sinal. Independente se tiver alguém para me ajudar ou não, eu sei que eu vou ficar 2 minutos fazendo sinal, no máximo, para os ônibus. Na Universidade Metodista de São Paulo, são mais de 250 alunos com algum tipo de deficiência, que usam os pontos de acessibilidade que a universidade possui. Ela proporciona não só aqui na universidade, mas em todos os aspectos, a possibilidade de você sair, de você se locomover, de você ter acesso ao transporte, à escola, ao lazer. Especificamente, a Metodista é dar a condição para o aluno com deficiência estar na Metodista. Distância legal não prescrita. Graziele Valério, estudante do 4º ano de Psicologia e deficiente visual, utiliza a acessibilidade da universidade. A Metodista, a Universidade Metodista, em vista de muitas outras universidades, ela está bem à frente em termos de acessibilidade, em termos de inclusão na prática. Graziele utiliza o piso tátil para chegar em um de seus lugares preferidos da universidade, a biblioteca. Lá, ela escolhe um livro e vai até o computador, que possui um software de voz e consegue escutar uma narração do texto. As dificuldades são muitas, mas com força de vontade e dedicação, os deficientes visuais estão transformando os obstáculos em rampas. Você acha que os professores saem preparados da graduação para lidar com a deficiência visual, com as deficiências de forma geral, em sala de aula? Hoje a gente sabe que já existe uma certa preocupação das graduações, principalmente na questão da pedagogia, para se trabalhar pelo menos 3 disciplinas, a inclusão, a Libras e hoje já se vê algumas faculdades estudando o Braille. Mas preparado você não vai sair, você precisa fazer uma especialização e estar sempre correndo atrás, porque senão preparado você não vai sair. Quais são as maiores dificuldades que o professor encontra ao se deparar com um aluno deficiente em sala de aula? Bom, aí nós temos um leque bem extenso, porque eu acho que a primeira dificuldade, talvez vocês fossem achar que fosse até o professor não estar preparado, mas a primeira dificuldade que nós esbarramos são os pais.
Porque quando os pais não aceitam a dificuldade, muitas vezes o professor até na sala de aula vê, pode ser que não seja um caso de uma deficiência especificamente, mas uma dificuldade de aprendizagem, e até a gente chegar a esse pai e fazer com que ele aceite que a criança tem uma dificuldade ou até uma deficiência, e muitas vezes o pai não aceita, o que causa o quê? O aluno não vai poder ser atendido adequadamente por causa dos pais, porque não reconhece que o aluno tem uma deficiência ou uma certa dificuldade, não procura uma solução, não procura um laudo, e esse, na minha opinião, é o principal problema. Em seguida vem os professores que muitas vezes, na maioria, não estão preparados para receber os alunos que são deficientes, e depois tem outros problemas. Às vezes vem a questão da equipe gestora, às vezes vem o próprio espaço físico, a maneira de trabalhar. Os pais é um grande problema. Como você enxerga hoje a realidade das escolas em relação às adaptações estruturais para receber esses alunos? Você acha que mesmo a lei sendo obrigatória e exigindo que essas escolas estejam adaptadas, efetivamente existem essas adaptações nas escolas? Ainda não é para ser, né? Ainda não é como deveria ser. Existem algumas escolas que são adaptadas, mas a gente sabe que a grande maioria ainda está em fase de adaptação. Em relação ao currículo, é possível perceber os currículos escolares adaptados para esses alunos com deficiência? Bem, esse é outro grande problema, porque se o professor está preparado para receber o aluno, ele vai ter uma certa percepção para mudar o currículo. Se ele não está preparado, ele muitas vezes fica assustado quando vê o aluno, quando ele chega no primeiro dia do ano, que sabe que tem um aluno deficiente, ou que ele se depara já na sala, ele já tem aquele susto, e muitas vezes não sabe como fazer. Quando é na questão do fundamental, eu acredito que seja mais fácil, porque a professora está sempre mais próxima e ela tenta, de uma maneira ou de outra, ajustar esses currículos. Mas quando se trata a partir do 6º ano em diante, o problema é imenso. A gente tem professora auxiliar de educação especial que trabalha com a gente, que ela tem uma angústia muito grande, porque os professores de disciplinas específicas entram e saem da sala, não tem tempo para planejar com ela, e ela é quem adapta todas as atividades, que o correto não é esse, né? Hoje a gente ainda tem muito problema nessa definição de professor especial, e os professores simplesmente entram e saem da sala, às vezes não passam nem a matéria para ela fazer a adaptação, e aí é realmente um problema maior ainda nos anos finais. Nesse caso, você está citando exemplos de salas que têm professores especiais para estar acompanhando esses alunos com deficiência, mas em salas que não existe esse acompanhamento. Então, o aluno vira aquele aluno integrado e não incluído, aquele aluno fantasma. Ele está lá sentado, mas a maioria dos professores faz a chamada, vê que ele está lá, se ele não responder nem sequer, muitas vezes passa por alto, né? A gente tem um colega, professor, que chegou a dizer para a nossa colega, professora da educação especial, pelo amor de Deus, não saia de sala de aula não, que eu não sei o que eu vou fazer com esse menino. Realmente é problemático. Então, diante dessa realidade, como é que a escola pode estar trabalhando para fazer essa inclusão efetiva desse aluno em sala de aula? Como o professor pode estar fazendo essa adaptação para receber esse aluno em sala de aula? É trabalhar a gestão junto com os professores. Tem que ser uma gestão, tem que começar da gestão. Essa questão da inclusão, tá bem consciente dessa questão da inclusão para poder conscientizar os professores e estar puxando o tempo todo para aquele foco da inclusão, que tem que estar dando assistência àquela pessoa, porque hoje é muito difícil essa questão dos professores especiais, né? Nós sabemos que aqui no estado, a primeira vez que abriu-se o espaço para entrar os professores da educação especial foi a partir de 2016. Então,
ainda são muito poucos para a demanda que existe. Hoje já tem, graças a Deus, mas existem poucos ainda para a demanda que existe. Então, tem que ter uma conscientização dos próprios professores junto à gestão para poder atender esses Um exemplo de uma experiência concreta que você viveu em sala de aula, de uma adaptação realizada por um professor para um conteúdo para um aluno com deficiência? A professora foi passar o assunto de meios de transporte e eu não tinha condição de chegar para o aluno explicar que Santos Dumont criou o avião e toda essa história que ele não ia entender. Então a gente simplesmente montou com ele o aviãozinho, mostrou que era no ar, o naviozinho, o barquinho que era na água e o carro que era na terra. Bastou isso, porque é o que ele entende. Não adianta você passar um monte de papel, um monte de leitura que ele não vai entender. É um pouquinho, mas que ele entenda o que está sendo passado. Em relação ao professor de educação especial, qual é a função dele em sala de aula? O professor da educação especial vai auxiliar o professor da sala regular para dar todos os assuntos adaptados àquela criança, todos os assuntos da maneira que ela possa entender, né? Mas é um professor também, porque como é uma situação nova, é uma profissão nova, ainda existe muita troca, o pessoal ainda confunde muito com o cuidador. O cuidador é para cuidar da parte do apoio, da higiene da criança. E a gente é um professor, igual o professor da sala regular, apenas porque nós somos somente para aqueles alunos especiais. A gente vai só adaptar tudo que está sendo passado para que ele entenda da melhor maneira possível. Como é feito essa análise do aluno? Como é que o professor de educação especial faz essa análise do grau de deficiência que esse aluno tem para poder fazer as adaptações? Então a gente vai bater lá no que a gente conversou lá no início. O professor da educação especial, ele atende especificamente 2 casos, que são designados já por lei, que é PC, paralisia cerebral e autismo. Como é que é chamado o professor? Através no caso do Estado, é chamado quando a criança tem um laudo. Então a criança pode ter a paralisia, pode ter o autismo, mas se não tiver o laudo, infelizmente ela não vai ser assistida por um professor. Então vai bater lá na história dos pais. Se os pais não aceitarem, vai estar prejudicando o seu filho. Então, no caso, alunos com surdez, o intérprete de Libras já é outra função diferente do professor especial? Nesse caso, seria o intérprete de Libras e, dependendo do caso, o professor de Libras também, né? Como o caso da deficiência visual. Também não é assistido ainda por lei, porque só o que entra é PC e autismo. Já existem mães procurando, né, indo para a justiça para ver se conseguem, porque nós temos um caso de um aluno que vai agora para o 6º ano. Até o 5º ano, nós temos todo um cuidado com ele, né, a professora da sala regular, junto com a professora da sala multifuncional, fazendo um trabalho com ele excepcional, muito bom realmente. Mas agora vai para o 6º ano, então é aquela história onde entram os professores, vão entrando, vão saindo e é muito barulho, ele escuta as aulas, né? Precisa ter muito silêncio para ele adaptar o que ele entende realmente, a professora ajuda, a mãe quando chega em casa ajuda, mas agora a partir do 6º ano já é uma grande preocupação que a gente tem, porque sabe que o barulho é diferente, os alunos são diferentes, os professores são diferentes, e vai ser uma coisa bem... E em relação à sala multifuncional, para que ela serve? Como ela é integrada nesse currículo adaptado? Então, a sala multifuncional vai funcionar como um complemento das aulas que são feitas na sala regular. Tanto para os alunos que têm laudo, como para os outros. E principalmente é muito bom para os que não têm laudo, porque se já não tem o acompanhamento do professor da educação especial em sala, então eles vão ter esse acompanhamento semanal na sala multifuncional. É onde é feito um trabalho individual, com as adaptações individuais para cada problema. Bem específico para cada problema.
o DV, para o que tem PC, todas são bem individualizadas, cada um vai trabalhar o seu próprio problema. E nesse caso, a multifuncional ela trabalha com todas as deficiências. Para finalizar, deixe sua mensagem para o professor, como ele deve receber esse aluno com deficiência em sala de aula. O professor deve estar o tempo todo buscando conhecimento para estar preparado para quando receber um aluno com deficiência, porque preparado ele nunca vai estar, porque são inúmeras deficiências, são inúmeras circunstâncias que a gente nunca vai estar preparado, mas a gente tem que estar sempre buscando o nosso conhecimento para estar pelo menos embasado quando receber uma criança dessa, não se assustar. Não deixar também só a responsabilidade em cima do professor da sala multifuncional ou o professor específico, né, o professor especial. Então, acima de tudo, ele tem que estar buscando o seu conhecimento sempre. Independente desse ano ele não ter uma criança com deficiência na sala de aula, mas ele tem que estar buscando, porque isso a gente vai encontrar no ônibus, no nosso vizinho, na nossa casa, né? Sempre vai haver alguém com deficiência. E nós precisamos ser multiplicadores da inclusão e não da integração. Onde a gente vai ter alguém com algum tipo de deficiência, e cabe a nós, que somos educadores, multiplicar essa questão da inclusão, porque a gente ainda chega em muitos lugares e, por incrível que pareça, ainda tem a questão do estar ridicularizando, de estar excluindo, né? E a gente sabe que, infelizmente, isso não parte, a maioria das vezes não é nem das crianças, são dos mais velhos. E volto a falar, a questão também dos pais. Os pais também é muito importante, a questão da conscientização dos pais é fundamental para um desenvolvimento da criança. Então, com base em tudo que a gente já viu até agora na nossa aula, eu vou apresentar para vocês a nossa situação problema. Então, sabendo das dificuldades enfrentadas por uma pessoa com deficiência visual e também levando em consideração a realidade da maioria das escolas, como o professor pode adaptar uma aula de ciência para uma pessoa com deficiência visual? Olá, agora no quarto bloco nós vamos entender um pouco mais sobre deficiência visual e adaptações para a sala de aula. Então, o que a gente entende como deficiência visual? Deficiência visual é a perda da visão, seja ela congênita ou adquirida. De acordo com a condição visual, as pessoas com deficiência visual podem ser classificadas como cega ou ter baixa visão. E aí, como ocorre essa classificação? Então, a definição correta para a cegueira. Então, cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais funções dos elementos da visão, que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. A cegueira ela pode ocorrer desde o momento do nascimento, posteriormente a ele ou durante qualquer fase da vida. Então, nós temos a cegueira, como o próprio texto está dizendo, que já vem congênita assim que a pessoa nasce. Temos problemas de visão, que a pessoa vai perdendo gradualmente a visão durante a vida até ficar completamente cega. E tem também acidentes físicos que podem acarretar problemas no músculo, na musculatura da visão e a pessoa perder completamente a visão de um momento para outro, já na fase adulta, já depois do seu desenvolvimento. Temos também a baixa visão. A baixa visão, ela se classifica não pela perda total da visão, mas como o próprio nome está dizendo, pela dificuldade de enxergar. A baixa visão, ela pode ser classificada também como obliopia, visão subnormal ou visão residual. Ela é complexa devido à variedade e à intensidade de comprometimento das funções visuais. Como eu falei agora há pouco, ela tem vários graus de visão dessa baixa visão. Então, não existe uma comparação correta nesse nível de baixa visão
mas que também é classificado como uma deficiência visual. Essas funções englobam desde a simples percepção de luz até a redução da acuidade e do campo visual, que interfere ou limitam a execução de tarefas e desempenhos gerais. Uma pessoa com baixa visão apresenta grande oscilação de suas condições visuais de acordo com seu estado emocional e as circunstâncias e posições em que se encontram, dependendo das condições e iluminação natural e artificial. Nesse caso, a pessoa com baixa visão, dependendo do grau da sua baixa visão, ela pode até conseguir enxergar, mas todos os fatores ambientais vão interferir. Então, vai ser necessário, como alguns exemplos, o aumento do tamanho da letra para que essa pessoa possa enxergar, a melhoria da luz em algumas situações, aumentar a quantidade de luz, ou até o inverso, a diminuição da quantidade de luz para que o olho da pessoa se adapte melhor para que ela possa enxergar. Então, o que fazer para adaptar uma aula para um aluno com deficiência visual? Bom, nós sabemos que a maioria das faculdades não preparam o seu aluno de forma efetiva para lidar com pessoas com deficiência visual em sala de aula. Essa realidade a gente só encontra no chão da escola e todo professor passa por uma certa dificuldade para conseguir fazer essas adaptações para os alunos de acordo com suas deficiências. Até porque o grau de deficiência de um aluno nunca será igual ao grau de deficiência de outro aluno. Então é necessário que o professor consiga entender qual tipo de deficiência o aluno tem para poder fazer a adaptação necessária para aquele aluno naquele momento em sala de aula. Então, em relação às adaptações em sala de aula, nós podemos começar primeiro falando sobre os recursos didáticos, que eles são classificados em alguns critérios, como recursos naturais, recursos pedagógicos, recursos tecnológicos e recursos culturais. Então, quanto aos recursos naturais, que recursos naturais são esses? Então, são elementos que existem real na natureza, como a água, a pedra, o solo. São recursos simples, como uma folha, que você também pode estar usando para qualquer aula. Recursos pedagógicos: quadro, flanerógrafo, cartaz, gravuras, álbuns seriados, slides e etc. Recursos tecnológicos: rádio, toca-disco, gravador, DVD, televisão. E recursos culturais, como biblioteca, museu e exposição. Todos esses recursos, de alguma forma, eles podem ser adaptados ou já estarem adaptados para lidar com um aluno que tenha deficiência visual, certo? E quanto aos recursos específicos, já adaptados para portadores de deficiência visual. Então, já existem alguns recursos próprios, recursos específicos que você pode estar adquirindo, a escola pode estar adquirindo, ou alguns recursos que você, como professor, pode estar criando para auxiliar o desenvolvimento do seu aluno em sala de aula. Então, nós temos aí a impressora em braille, que são essenciais para a rápida conversão de tipos de textos eletrônicos para o braille. Então, essa impressora, como o próprio nome está dizendo, ela vai imprimir o texto em braille. Qual é a dificuldade desse recurso? Primeiro, a impressora ela é um recurso caro e segundo, é necessário que o aluno tenha conhecimento da leitura em braille, o que a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas com deficiência visual. Temos também a máquina de escrever em braille, que também tem a mesma função. Ela vai adaptar um texto, você vai digitar um texto em braille. Também necessita que o aluno saiba fazer a leitura em braille. E o reglete punção é uma maneira manual de você estar fazendo essa escrita em braille de um texto. Tanto exige do professor, da pessoa que for escrever, saber escrever em braille, como também exige que o aluno saiba fazer a leitura em braille. O soroban. O soroban ele é um recurso muito parecido com o ábaco, que vai auxiliar o aluno a fazer cálculos. Então ele tem aquela mesma função do nosso ábaco tradicional, é o soroban, você vai estar podendo fazer cálculos matemáticos. E existe também a prancha de apoio. A prancha de apoio, como o próprio nome também está dizendo, ela vai servir para apoiar o texto.
Nesse caso, tanto serve para a adaptação da leitura em braille, onde o aluno vai estar colocando seu texto nessa prancha para facilitar a leitura manual, como também serve para os alunos que têm baixa visão, que vai conseguir estar aproximando o texto mais perto do seu campo de visão. O guia de leitura, que nesse caso é um recurso específico para quem tem baixa visão, que vai auxiliar o aluno a não se perder entre as linhas durante a leitura. E aí nós temos, a partir de agora, alguns tipos de adaptação de material que o professor pode estar fazendo em sala de aula. Então, a cela braille, que ele pode estar confeccionando com caixas de ovos, papelão, garrafas. O medidor é uma forma de utilizar a garrafa PET para ensinar o aluno em relação ao que seria 1 litro, meio litro. Nós temos também a caixa de números, que são caixas de plástico ou de papelão contendo miniaturas, com números que vai auxiliar o aluno a estar desenvolvendo essas técnicas. Nós temos a fita métrica adaptada, que é uma fita métrica normal, que você vai fazer marcações com corte a cada 10 centímetros, ou enfim, ao valor que você queira, e o aluno vai conseguir entender que aquele espaço representa tantos centímetros. Figura geométrica em relevo, onde o aluno vai poder, através do tato, identificar que elemento é aquele. Brincando com frações, utilizando coisas do dia a dia, como a própria caixa de pizza. Então, trabalhar com essa caixa de pizza de forma que trabalhe a fração com o aluno. Nós temos também modelos e maquetes em miniaturas, onde o aluno também, através da leitura das mãos, pode estar identificando o que o professor está explicando. Um exemplo muito interessante é esse exemplo de geografia, que é explicando ao aluno que seria uma ilha, uma lagoa, uma península. Então, num pequeno pote de margarina, o professor conseguiu montar essa mini maquete, esse mini modelo, para o aluno entender do que se trata. Jogos de damas, também adaptados de forma com velcro ou peças em tamanho maior, onde o tabuleiro também é adaptado para que o aluno faça essa leitura tátil. Calendário mural, onde o aluno também pode estar compreendendo como funcionam os dias da semana, os meses, através dessa adaptação no calendário. Mural do tempo, baralho. No caso, esse baralho ele já vem com a leitura em braille. E, novamente, é necessário que, para esse tipo de baralho, o aluno tenha noção da leitura em braille, tenha esse conhecimento da leitura em braille. Dominó adaptado. Além desses recursos adaptados e desses objetos e instrumentos que a gente pode estar comprando, adquirindo ou até confeccionando, existem também alguns softwares que vocês podem estar utilizando para auxiliar o desenvolvimento e o aprendizado do seu aluno. Esses softwares, tanto o professor pode estar baixando, como o próprio aluno pode estar adquirindo e utilizando em casa. Quais softwares são esses? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, nós temos o Jace, que é um dispositivo dos Estados Unidos, mundialmente conhecido como o leitor de tela mais completo e avançado. Possui uma ampla gama de recursos e ferramentas como tradução para diversos idiomas, inclusive para o português. Um dos mais conhecidos vai ser o Virtual Vision, que é um software brasileiro e desenvolvido pela Micropower, em São Paulo. Concebido para operar como utilitários e ferramentas no ambiente do Windows. Então, ele vai servir para auxiliar o professor ou o aluno a utilizar as ferramentas do próprio Windows. Nós temos também o DOSBox, que é um sistema operacional desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui um conjunto de ferramentas e aplicativos próprios, além de agenda, chat e jogos interativos. Todos esses recursos que nós acabamos de ver, eles vão servir para ajudar o professor a adaptar a sua aula. Mas, para que isso seja feito, é necessário, primeiramente, uma adaptação curricular. Não adianta o professor adquirir esses materiais ou buscar maneiras de melhorar a aula para o seu aluno com deficiência visual, se não houver uma mudança na própria adaptação curricular. Então, é sobre isso que nós vamos tratar agora, certo? Então, o que seriam essas adaptações curriculares? Então, adaptações curriculares consistem num conjunto de modificações que realizam os objetivos, conteúdos, critérios e procedimentos de avaliações
atividades e metodologias para atender às diferenças individuais de cada aluno. Em relação a essas adaptações curriculares, é necessário saber que cada aluno tem sua própria história de vida, cada aluno tem sua própria história de aprendizagem e cada característica pessoal desse aluno vai interferir ou contribuir para o desenvolvimento desse aluno em sala de aula. Então, é importante também lembrar que para que haja o ensino, é necessário entender e considerar essas características individuais. Então, não existe uma regra de adaptação que seja uniforme, visto que cada aluno tem suas particularidades e o professor tem que entender que particularidades são essas para que possa fazer essa adaptação curricular. Em relação às adaptações, elas podem ser classificadas como adaptações de grande porte e adaptações de pequeno porte. E essas adaptações, elas podem ser físicas, como podem ser também em relação à parte curricular. Então, um exemplo de adaptação de grande porte é a própria adaptação física da escola, onde a escola vai ter que se adequar tanto nos ambientes coletivos como na própria sala de aula, de forma a organizar essa sala de aula para que o aluno se sinta à vontade e tenha livre acesso durante o tempo que permanecer na escola. Então, entre essas adaptações, nós temos colocação de extintores de incêndio em posição mais alta, colocação de corrimão, colocação de piso sinalizador. Então, tudo isso são adaptações de grande porte que a escola tem que fazer para receber esse aluno com deficiência visual. Além disso, a aquisição de instrumentos e equipamentos que favoreçam a comunicação escrita do aluno, que é o caso de alguns instrumentos, como nós já citamos aqui durante a aula. Posicionar o aluno de forma a favorecer e possibilitar ouvir melhor o professor. Então, quando nós temos um aluno com deficiência visual em sala de aula, é necessário colocar ele na posição que o favoreça. No caso, tem alguns alunos, como eu já citei aqui há pouco tempo, que enxergam melhor um pouco mais distante. Tem alunos que enxergam melhor já um pouco mais perto, no caso dos alunos que têm baixa visão. Nos casos de alunos com cegueira total, colocar numa posição que fique mais em frente ao professor, para que ele tenha mais facilidade para ouvir o que o professor está falando. Ainda podemos citar como adaptações a própria maneira do professor se expressar em sala de aula, de modo que ele consiga sistematizar melhor sua explicação para que o aluno que não tem visão, o aluno com deficiência visual, possa compreender melhor o que ele está falando. Além disso, a escola deve oferecer todo o suporte físico e verbal em relação a toda a locomoção e estadia do aluno na escola, explicando ao aluno onde fica cada setor da escola, fazendo com que o aluno realmente consiga ter essa total mobilidade dentro do ambiente escolar. E também é importante lembrar, você professor, alguns detalhes como, em relação ao tamanho. Os materiais devem ser confeccionados ou selecionados em tamanho adequado às condições do aluno. Tanto o aluno que tem cegueira total, como o aluno que tem baixa visão, o professor deve pensar em qual tamanho desse material irá confeccionar para facilitar a leitura manual, conforme o caso, ou até mesmo a leitura visual para o aluno que tem baixa visão. A significação tátil. O material precisa possuir um relevo perceptível, tanto quanto possível construir-se em diferentes texturas, para que o aluno que tem cegueira total, ao tocar nesse material, ele consiga realmente perceber esses relevos e consiga fazer a interpretação do material. A aceitação. O material não deve provocar reações alérgicas nem dificuldade no manuseio. Então, não é só você pegar qualquer material e utilizar de qualquer forma. Você tem que ver se seu aluno conseguirá utilizar aquele material de forma até segura para a própria saúde do aluno. Em relação à estimulação visual, é importante que o material seja feito com cores fortes e que contrastem, para que o aluno que tem baixa visão possa perceber esse diferencial. Também a questão da fidelidade. O material deve ter sua representação tão exata quanto possível, para que o aluno não seja enganado quanto ao modelo que está usando. E também a facilidade do manuseio. Os materiais não devem ser simples, devem ser simples e de manuseio fácil, para que o aluno sozinho consiga utilizar aquele objeto. A resistência.
como o aluno vai fazer essa leitura manual, é importante que o material que seja confeccionado, que seja adquirido, ele tenha resistência para que ele não se quebre ou se fragmente de acordo com o manuseio. E também a questão da segurança, não só para o aluno, mas para todos em sala de aula. Não pode ser um objeto que traga nenhum tipo de reação, que se quebre fácil, que vai machucar o aluno ou o próprio professor enquanto estiver fazendo a utilização. E aí, como a gente pode resolver a nossa situação problema? Como um professor pode adaptar a sua aula de ciência para um aluno com deficiência visual? Essa é a nossa situação problema. E aí, mediante tudo que a gente já conversou, nós vamos tentar resolver essa situação. Nós trouxemos para vocês um modelo de aula adaptada de ciências. É possível que o professor faça essa adaptação? Sim, é possível. Então, como essa adaptação vai acontecer? Primeiramente, vai acontecer mediante tudo que a gente já falou. Tem que ser percebido qual o tipo de deficiência que esse aluno tem. No caso, como nós estamos tratando de deficiência visual, entender qual grau de deficiência visual esse aluno possui. Se esse aluno ele sabe fazer leitura em braille, se esse aluno tem cegueira congênita ou se foi adquirida com o passar do tempo, o quanto ele consegue aprender com a leitura tátil. Então, tudo isso o professor tem que entender inicialmente para poder fazer aquelas adaptações curriculares que a gente veio falando durante a aula. Então, nós trouxemos para vocês um exemplo de aula de sistema humano, sistema do corpo humano, realizado por uma instituição. No caso, essa aula foi realizada por Viviane Loureiro Jorge, em 2010, no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que é um instituto de referência para deficiências de modo geral, certo? Então, o principal objetivo foi a adaptação dos recursos disponíveis na escola. Nesse caso, nesse primeiro exemplo que nós vamos dar, ela utilizou os modelos já existentes na escola. Então, aqueles modelos de corpo humano mesmo, certo? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, ela pegou a própria maquete do cérebro, a própria maquete do sistema reprodutor, a própria maquete do rim. Ela já utilizou o recurso existente no laboratório de ciência da escola e que boa parte das escolas possuem essas maquetes, certo? Então, como a aula aconteceu? Ela fez adaptações simples que facilitaram para a aluna dela que tinha deficiência visual. Primeira coisa foi a adaptação na sala. No lugar da aula ocorrer a professora na frente do quadro e os alunos sentados na cadeira, ela posicionou a mesa no centro da sala e todos os alunos ficaram ao redor dessa mesa, onde essa aluna com deficiência visual pôde, durante toda a aula, estar pegando nos instrumentos, pegando nesses modelos anatômicos e fazendo essa leitura manual desses objetos. Então, aí nós temos mais algumas fotos que ocorreram durante a aula, da aluna pegando esses modelos anatômicos e fazendo essa leitura tátil, certo? Outra adaptação que aconteceu nessa aula, e aí já foi uma adaptação construída pela professora, foi uma adaptação em papel. Ela fez em velcro e com barbantes, ela construiu alguns outros modelos para a sala de aula. Então, no caso, aqui o desenvolvimento, a germinação da semente. Ela fez o desenho e fez o contorno dessa planta com linha e barbante, para que a aluna, fazendo a leitura manual, colocando a mão por cima, entendesse como essa planta vai sendo desenvolvida. Aqui no caso do aparelho reprodutor masculino e feminino, ela fez com feltro e mais alguns objetos manuais, objetos adaptados. Então a aluna, isso aqui ela podia levar para casa, de forma que ela podia estar fazendo esse manuseio nessas peças, nesse material confeccionado pela própria professora, para entender melhor o conteúdo. Então, fazendo aqui um pouco da leitura. O ensino de ciências oferecido pelo Instituto Benjamin Constant a crianças com deficiências visuais no ensino fundamental se mostrou plenamente satisfatório em sua abordagem. Verificou-se na aprendizagem a análise dos recursos didáticos e a importância que a instituição tem em utilizar materiais de acordo com as necessidades educacionais dos alunos e o cuidado especial que dedica na elaboração e confecção dos mesmos.
Os resultados mostram que a utilização dos recursos didáticos em trabalho conjunto com a percepção tátil pode trazer inúmeras vantagens à aprendizagem dos alunos deficientes visuais, pois facilita a assimilação dos conteúdos de forma mais concisa, favorecendo a fixação dos conhecimentos e complementa as informações transmitidas dentro da sala de aula. Então, no caso, você como professor pode estar fazendo diversos tipos de adaptações. Nós vimos nesse exemplo de sala de aula, no primeiro momento a professora utilizou os recursos já existentes na escola, que foram os próprios modelos anatômicos que tinham no laboratório de ciência, e no segundo momento ela fez a confecção de algumas peças para que a aluna pudesse levar para casa essas peças e estudar em casa de forma mais sossegada e até utilizar durante a aula. Então, resolvendo a nossa problema, é possível fazer uma adaptação numa aula de ciência para deficientes visuais? Sim, é possível. Você, como professor, tem que entender todos esses fatores analisados na aula de hoje, entender qual a deficiência que esse aluno tem, o grau de deficiência, seu histórico de vida, para a partir daí poder fazer as adaptações necessárias para que esse aluno possa compreender, aceitar e entender melhor o conteúdo de ciências durante a aula. Então, pessoal, essas são nossas referências. Muito obrigada por assistir a nossa videoaula e até uma próxima oportunidade.